Olá, turma, tudo bem? Sou Lúcio Galdino, professor do curso de Geografia da Universidade Estadual de Roraima. Hoje nós iremos apresentar a aula 5, que fala sobre a origem de Boa Vista do Rio Branco, de 1830 a 1890. Vamos conferir essa aula. Mas antes de assistirmos a nossa aula, dê um like, curta, compartilhe com seus amigos para que essa aula chegue aos lares dos seus amigos. Vamos para a aula. Hoje a nossa aula irá trabalhar com a Boa Vista do Rio Branco, ou seja, da criação da fazenda em 1830 ao surgimento do município em 1890. Então, pessoal, é necessário que façamos um recorte espaço-temporal justamente nesse período de 60 anos, ou seja, repetindo, 1830 a 1890. Nesse período, é interessante entender a construção dos elementos históricos que vão aí tangenciar a área das ciências humanas, levando justamente a melhor compreensão dos aspectos estruturais. E aí a gente pode nomear a questão da política, da sociedade, da cultura, que estava ali na organização daquele recorte espaço-temporal. Então, turma, vamos iniciar com a cena 1, assim colocada pelo livro Roraima, da colonização ao Estado. Nessa parte do livro, nós temos a criação da Fazenda Boa Vista, sendo assim criada para desenvolver a pecuária bovina pelo lavrado. E ao entorno vão surgir os primeiros núcleos familiares, constituídos de índios e não índios. Aos poucos, foram assentando-se nas terras e assim legitimando o que caracteriza anos mais tarde em freguesia. É importante frisar que nessa região, a do Rio Branco, havia um deserto demográfico, na medida em que a população era constituída de imigrante e de indígena, que foi se formando aos passos lentos, o que aí vai compor uma dinâmica ocupacional às margens do Rio Branco. No ano de 1850, nós temos uma lei chamada de Lei das Terras do Império, aonde o imperador Dom Pedro II iniciou uma organização dos registros de terras rurais e 8 anos depois, em 1858, se definia o local para se instalar uma freguesia devido à existência de um povoado que existia aí na sede da Fazenda Boa Vista do Rio Branco. A partir desse momento, em 1858, é criada a freguesia de Nossa Senhora do Carmo. Então, nessa primeira metade do século XIX, a gente encontra dentro do cenário geohistórico um conflito, uma batalha judicial por um território de quase 20 mil quilômetros quadrados, que ficou conhecida assim como a questão do Pirara. Passou, assim, o governo do Império a proteger mais essa região amazônica. E anos mais tarde, a freguesia Nossa Senhora do Carmo, em 1890, passaria a tornar município Boa Vista do Rio Branco. Mas antes, a gente tem que fazer uma lembrança que em 1858 havia a necessidade de se criar alguns paliativos para o abandono dessa área que ficava na porção setentrional da Amazônia brasileira. Então, é marcado assim uma aproximação menos violenta entre os remanescentes, os índios e os brancos. Isso fez com que a presença do índio se tornasse importante no processo de ocupação, pois a mão de obra indígena auxiliava nas tarefas diárias da região da Fazenda Boa Vista do Rio Branco, bem como o transporte de gado até Manaus, onde o rebanho era então comercializado.
Outra questão a ser apontada é que existiu um incentivo vislumbrando um antigo regime de partilha, onde a cada 4 cabeças de bovino nascida numa propriedade, uma era escolhida pela pessoa que estava ali encarregada pelos tratos daquele rebanho. Segundo relatos históricos, todo gado da região do Rio Branco não ultrapassava a marca de 10.000 cabeças, isso incluindo as fazendas nacionais São Marcos e São Bento, entre também as fazendas particulares. A região do Rio Branco passa a prosperar e, paralelamente, passa a ser alvo de fluxos migratórios, onde destacam aí os migrantes de origem nordestina, inclusive e principalmente oriundos do estado do Ceará. Em 1877, o território cearense é assolado por uma grande seca e os sertanejos passam a fazer suas migrações para a região do Rio Branco. Eles poderiam ter enfrentado os seringais no Acre, no Pará, do Amazonas. Entretanto, decidiram habitar essa porção setentrional da região amazônica. As migrações vão crescendo e logo habitantes da própria região amazônica, dos estados do Amazonas e do Pará, chegam também na região do Rio Branco em busca de trabalho, onde se dedicaram na atividade da pecuária, junto aos indígenas da região. Anos mais tarde, o comércio local vai se fortalecendo. Assim cria-se uma estrutura que daria a base para legitimar, para nascer assim, o município Boa Vista do Rio Branco. Cabe ressaltar que o acontecimento histórico da proclamação da República, no ano de 1889, traz uma nova estrutura política administrativa no território brasileiro. E assim o contexto de província passa a ser trocada pelo Estado. É nesse momento de mudança que a antiga província do Amazonas passa a ser denominada de Estado do Amazonas. No dia 9 de julho de 1890, através de um decreto estadual, o então governador Augusto Ximenes de Villeroy criou o município Boa Vista do Rio Branco e elevou a antiga freguesia Nossa Senhora do Carmo à condição de vila. Cabe destacar que o termo vila, assim encontrado nos registros, significa cidade. No ano de 1892, mais precisamente no dia 4 de novembro, o município já se encontrava relacionado entre os outros municípios do estado do Amazonas, ou seja, passou a ter autonomia administrativa. E os pecuaristas locais vislumbravam a possibilidade de ocupar legalmente as terras. Nessa conjuntura política que criou o município Boa Vista do Rio Branco, o então governador do Amazonas nomeia o capitão Fábio Barreto Leite para dar posse às primeiras autoridades do município. No dia 25 de julho de 1890, o então João Capristano da Silva Mota, conhecido como Coronel Mota, foi nomeado como superintendente, ou seja, primeiro prefeito de Boa Vista. Já Francisco Coelho e José Joaquim de Souza Júnior foram nomeados como intendentes, ou seja, um cargo que se assemelha como vereador. Assim, no final do século XIX, nós temos uma Boa Vista de aproximadamente 1.000 habitantes. Entre esses habitantes, a maioria brancos, migrantes do Amazonas, Pará, do Nordeste, em especial o Ceará, índios, mamelucos e um quantitativo de 2 europeus, assim encontrado em registros históricos. Nesse sentido, cabe ressaltar que esse processo tímido e lento de povoamento, aonde existiam enormes espaços vazios, vai se configurando e moldando aonde o meio rural e o meio urbano se conectavam, pois nessa pequena formação de núcleo urbano existia uma base de operações comerciais. Bem, turma, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e aguardo vocês para a aula 6, que vai abordar o período de 1890
a 1943, quando é criado assim o território federal do Rio Branco.